Se você tem redes sociais e costuma sempre estar dando aquela olhadinha, certeza que já viu alguém ou muitas pessoas brigando por causa de candidatos políticos. Por que será que nessa época o pessoal defende tanto uns ou outros? E por que será que se cria essa necessidade de tentar fazer o outro mudar de ideia? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liachi. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Elaine. De onde vem essa necessidade de fazer o outro mudar de ideia e não aceitar, respeitar a ideia do outro? Bom, eu acho assim, precisamos separar algumas coisas, duas basicamente. Primeiro, a questão política. Não vou falar de política, mas é preciso entender um arcabouço histórico. O Brasil, ele é um país relativamente novo na questão da democracia. A velha república, né, que começou com a proclamação lá em 1889, até os anos 30 com Getúlio, aí veio o getulismo, uma coisa meio de ditador. Aí depois, logo que estava começando uma certa abertura política, veio o regime militar, de 64 até 85. Olha só, já estamos chegando perto daqui. Em 85, que houve aquela abertura política, a redemocratização do país, em 88 a Constituinte e tal, então começou-se a ter uma espécie de esboço de democracia onde se esperava que houvessem todas as manifestações de todo o espectro ideológico. Contanto, o que aconteceu a partir de 89? A partir de 89, as pessoas que começaram a assumir o poder eram aqueles que foram rechaçados nos anos 60, aqueles que foram para fora do país, voltaram com o AI-5, aquela coisa toda. Então, o que aconteceu? Que a partir de 89, a gente teve uma política, até hoje, muito mais voltada para o lado esquerdo ideológico. Então, nunca houve assim uma democracia, vamos dizer assim, do ponto de vista real da palavra, em que há uma representação de todos os ideais ou campos ideológicos, né? Uhum. Então, o que aconteceu foi que agora surgiu uma pessoa que personifica um lado que é realmente oposto àquele que sempre esteve presente. Porque dizer que partidos como o PSDB, ou MDB, ou DEM, são de direita, não, nunca foram. Eles falam que são de centro, mas são muito mais à esquerda. Então, realmente, alguém que representasse esse lado ideológico da direita, a primeira figura que surgiu foi o Enéas Carneiro. Lembra do Enéas? Uhum. E era radical, aquela coisa toda. E agora, o que acontece? Surgiu uma figura que representa esse lado oposto. Então, alguém agora começa a perceber, as pessoas começam a perceber que existe uma espécie de opção, vamos dizer, para sair desse desencanto que existe com a mesmice de sempre. Então, a partir dessa perspectiva política, a gente começa, aí sim a gente pode ir para o indivíduo, como ele analisa isso. E assim, essa defesa ferrenha surge a partir do que exatamente? Primeiro disso que é o desencanto. Há um desencanto generalizado em relação aos políticos, à classe política, enfim, muito mesmo, mas muito, está bem generalizado. E é mais ou menos assim, você gosta de pudim? Se você come um pedaço de pudim, muito bem. Agora, imagina comer 3 pedaços seguidamente. Você chega na metade do segundo, você já está meio enjoado, você não consegue já olhar para o terceiro. Uhum. Então, quando a gente tem muito do mesmo, a gente fica um pouco desencantado. Vou usar uma outra palavra, o desencanto, e às vezes até com raiva daquilo, dá a impressão que você não gosta mais daquilo, então você quer uma outra opção. Então nasce a partir desse desejo de uma nova opção, de uma nova possibilidade. Eu quero sair dessa mesmice. Esse desejo nasce no indivíduo. E por que não tem o respeito pelo entendimento do outro? Porque, em princípio, todos devemos respeitar o que o outro as também diferenças. deseja. Exatamente. Bom, aí a gente chega na internet, porque é exatamente a partir das manifestações nas redes sociais que essa polarização fica muito aguçada. Então, a gente vê casais brigando, um com uma opção política, o outro com outra opção política, a gente vê parentes, amigos, grupos de WhatsApp, grupos de família, gente que sai do grupo porque discordou daquela afirmação que o outro fez sobre um determinado candidato. A internet, eu costumo dizer que é terra de ninguém. Uhum. Então, aquilo que você fala, você pensa no seu oculto, no seu segredo, que é a sua mente, na internet a gente ainda trabalha nesse sentido, como se fosse o nosso oculto, mas ali eu falo.
porque eu não estou mostrando a cara, eu não preciso ser cobrado. Uma coisa é você entrar numa sala escura e você dá um grito. Outra coisa é alguém falar, entra nessa sala escura, e você entra, aí ela acende a luz, está cheio de gente, agora ela pede, dá um grito. Aí você já fica assim. Então, essa sensação de liberdade que a gente tem na internet faz com que a gente se manifeste o que a gente pensa, porque a gente não está no olho a olho, a gente não está sentindo o calor da conversa, a gente está se sentindo uma falsa liberdade, né, para poder falar o que pensa. E aí acaba ouvindo o que não quer também. E aí tem aquele problema de pessoas desfazendo amizades, às vezes deixando de falar de repente com alguém da família, justamente pela imposição de uma ideia. O que não é nada legal, porque daqui a pouco acaba a eleição, né? Sim. Independente de quem ganhar, vai acabar a eleição. E vamos ter que ser administrados por quem ganhar. E todo mundo vai sofrer as mesmas consequências. Então, eu vejo assim que essa questão de rompimento muito tem a ver com essa nossa incapacidade de administrar as nossas próprias limitações. Então, eu tenho uma limitação em acreditar em determinada situação, argumento, discurso ou candidato. E aquilo bate muito forte em mim porque eu tenho aquela carência. O outro tem outra carência. Nós somos seres individuais, com muita diversidade de pensamento, de sensações. As pessoas acabam deixando fluir esse negócio. Eu tenho muito assim forte para mim que é em relação esse desencanto com a política fala muito forte. As pessoas estão sedentas por alguma coisa que mude. Então essa polarização que teve agora, alguns estão dizendo e eu acho que tem muito a ver o discurso daquilo que nunca teve com o desencanto daquilo que me decepcionou. É mais ou menos isso. E aqueles que estão num ou no outro lado acabam defendendo com unhas e dentes, porque um acusa o outro de fascista, o outro acusa o outro de extremamente liberal no sentido moral, no sentido dos costumes e assim por diante. E é isso que é interessante, porque as pessoas não enxergam que no meio tem outras coisas, né? Então, pegam dois extremos, se você não é A, você é B. Não, mas tem uma série de coisas no meio, né? Não é 8 ou 80. E especialmente o fato de que, no caso do presidente, ele vai governar o país. Ele não vai governar um grupo de pessoas que votou nele, ele vai governar todo o país, inclusive aqueles que não votaram nele. Então, independente de quem ganhe essa eleição, no caso majoritário da presidência, nós vamos ter um presidente nos próximos 4 anos que vai ter agradado uma parte e desagradado outra. Então, a gente, como você falou, a gente vai para os polos, mas esquece do centro, que é a questão geral, que é mais importante. Então, o fato de não gostar disso ou gostar daquilo, de manifestar uma determinada ideia, não vai fazer diferença no ponto de vista da administração geral. É claro que as opções são escolhidas a partir dos detalhes, né? Mas é como você diz, no centro, entre uma coisa e outra, existe a questão geral, que é a nossa administração. Seremos administrados e precisamos respeitar isso. E para quem está brigando tanto, desfazendo amizades, o ideal é respeitar o outro, né? Eu penso que o melhor conselho que a gente pode dar agora para as pessoas, especialmente nesses últimos dias, é aquietar um pouquinho, porque a gente não sabe as consequências das nossas atitudes. Às vezes a gente briga, e eu aconselho casais, eu faço terapia de casais também, e às vezes a gente está administrando questões tão traumáticas, com violência, às vezes até física, mas se você vai buscar o fio da meada, como diria minha avó, e encontrar a razão, a causa daquilo, viu que era um problema de comunicação, em que um se expressou de mau jeito e o outro entendeu e houve uma troca e aquilo aumentou e criou um volume. E eu creio que a gente pode usar esse mesmo exemplo nessa questão. Tolerância e respeito. Tolerância, respeito e perceber que esses são detalhes. Vamos tentar buscar, o Brasil está precisando de um novo caminho, está precisando de sair de uma série de coisas que vem acumulando nos últimos 30, 40 anos. Não só é 20 anos, não, é 30, 40 anos. Então, a gente precisa aceitar e buscar a melhor opção e respeitar a opinião de cada um. Cada um votar como quiser, porque é um direito, né? Totalmente. Obrigada. Obrigado a você.